porque não era tempo de figos. Então ele lhe disse a figueira: nunca, jamais coma alguém desse fruto. E os discípulos ouviram isso. Olha só, nós precisamos ser frutíferos. Quem é frutífero aqui? Aleluia. Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para frente, olha para trás. Agora me diga, quem está aqui dentro que você trouxe? Quais são os frutos que você tem colocado dentro da casa do Senhor? Negligenciamos. E por negligenciar, nós queremos colocar a culpa em outrem. Estamos completamente errados, desfocados realmente do que é ser um filho de Deus, um filho do Altíssimo. Porque nós precisamos entender o verdadeiro processo. Porque se o próprio Jesus olhou para aquela figueira que era infrutífera e amaldiçoou, o que há de ser de nós que não damos frutos? Será que somos como essa figueira? Será que nós estamos plantados na oliveira verdadeira para frutificar? Para poder realmente ver o Evangelho, o Reino de Deus se movimentar de uma forma genuína, verdadeira? Será que nós estamos preparados para isso? Ou será que nós estamos realmente focados em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos desejos carnais, e esquecemos da glória de Deus? Será que eu consigo enxergar o que Jesus está passando? Por esses 3 dias, ele olhou uma situação, ele viu que tudo estava sendo preparado para um momento de grande tormento na vida dele. E nesse domingo, quando ele sai de Betânia, ele tem fome. Aí ele vai colher um fruto e não tem. E ele amaldiçoou. 4 dias, segunda-feira, a conspiração de 72 homens no Sinedrim. Vai comigo lá em Mateus agora. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 1 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus terminado de dizer todas estas coisas, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Daqui a quantos dias? E esse dia é qual dia que nós estamos falando? 4 dias, segunda-feira. Daqui 2 dias, ele diz, é a Páscoa. E ele diz assim: sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos dos povos reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Ou seja, aqui já estava a conspiração preparada para poder prender Jesus. Uma turba de pessoas, 72 homens do Sinédrio, se prepararam, pagos por dinheiro, como nós lemos, para poder declarar a morte e a crucificação de Cristo Jesus, para que ele viesse ser destruído. Jesus tinha que morrer na Páscoa, porque era o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Eles já estavam se preparando para esse dia. Esse dia de Páscoa era um dia onde todas as tribos, todos os judeus, eles faziam uma romaria até Israel, para poder ali fazer um ritual, onde era o grande sábado, o Shabbat Gadol, o grande sábado, o sábado do perdão, aonde um sumo sacerdote, ele degolava um cordeiro,
extrairia todo o sangue dele num balde, pegava um isopo, e assim como eu estou aqui numa plataforma mais elevada, o povo vinha com suas vestes brancas de todos os territórios, e ali ele falava: a paz seja convosco, e começava a jogar o sangue aspergido sobre as pessoas, e sobre aquelas pessoas com as vestes brancas, que uma gota do sangue caísse sobre eles, o perdão dos pecados deles eram perdoados. Então eles estavam ali se preparando para esse momento, o momento do Shabbat Gadol, ou seja, o grande sábado, um sábado diferenciado, estabelecido lá no livro de Levíticos, que nós acabamos de ler no começo da mensagem. Ou seja, Jesus estava falando aqui: faltam 2 dias para a Páscoa, e eu serei entregue. 5º dia, terça-feira, a última ceia de Jesus, ainda em Mateus 26. Leia comigo o versículo 17 do capítulo 26. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade, ter com um certo homem, e dizei: mestre, o meu mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhes: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Neste 5º dia, terça-feira, no crepúsculo, porque para o judeu o crepúsculo da tarde virava o dia, era por volta das 18 horas. E Jesus ele fala: um de vocês há de me trair. Aí você conhece a história, todos eles falam: eu não, Senhor, eu não. Aí João, que estava ao lado de Jesus, que inclinava o seu ouvido no coração de Jesus, falou: Senhor, por acaso é eu? E Jesus falou: aquele a qual eu molhar o pão e entregar será um traidor. E é nesse momento que eu reflito com você: quantas vezes nessa semana eu e você traímos a Jesus com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa maneira, conduta. Essa palavra ela vem de conta a todos nós, porque somos falhos e pecadores. Essa palavra vem para fazer com que nós venhamos refletir tudo aquilo que nós estamos tramando ou pensando. Porque eu posso muito bem me direcionar a viver apenas o hoje, ou viver um tempo especial qual Jesus ele preparou para a eternidade. Nossa vida é muito breve, ela é passageira. O próprio salmista diz que nossa vida é como a lesma, que passa e vai se desfazer durante o sol, deixando apenas um rastro brilhoso no caminho. Nós somos como uma neblina que agora se vê pela manhã, daqui a pouco ela já se dissipa. É muito rápido, não dá mais tempo para nós ficarmos brincando. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando, e nós ficamos com coisas bobas, banais, perdendo o foco daquilo que Deus está estabelecendo para poder a glória dele se manifestar. Aleluia. Nós precisamos entender que nós temos que estar unidos, porque naquele grande dia a igreja toda vai subir. Mas se não houver união, o que vai acontecer? Um sobe e o outro fica. Sabe por quê? Porque é bíblico. Se eu falasse para você: olha, a metade aqui sobe, a outra metade não sobe, você fala: pastor, você está louco? Não. Jesus ele fala: se dois estiverem no telhado, um sobe e o outro fica. Se dois estiverem no campo, um sobe e o outro fica. Se dois estiverem deitados numa cama, um sobe e o outro fica. Se nós olharmos por porcentagem, 50% vai ficar,
50% vai com Deus. E o que você tem feito? Reflita. Será que você merece a glória? Será que você merece a eternidade ao lado do Pai? Quais são os teus pensamentos a respeito da eternidade? O que você faz em vida é o que vai te proporcionar. O rico e o Lázaro, quando o Senhor fala isso, há uma grande distância, um grande abismo entre nós e vós. Aí o rico fala: ei, pai Abraão, peço para que Lázaro olhe a pouco no dedo da água e refresque a boca. E Abraão fala: há um grande abismo, filho. Não dá para nós passarmos daqui para aí, nem vocês daí para cá. Aí ele fala: então peço para que Lázaro volte e ressuscite dentre os mortos, para que os meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. Ele fala: lá existe Moisés e os profetas, e se eles não ouvirem Moisés e os profetas, quem dirá ouvir alguém que ressurgiu dentre os mortos? Entenda isso de uma vez por todas, meu irmão. O que você te faz aqui te proporciona a eternidade, porque todos nós veremos eternamente, ou eternamente ao lado de Deus, ou eternamente ao lado do diabo. E se você viver eternamente ao lado do diabo, você vai sofrer. Quem gosta, vou falar aqui o português exato, quem gosta de cheirar cocô? Esse é o cheiro do inferno. Cheira fezes. Você já esqueceu um pedaço de carne no lixo? O que acontece quando você joga um pedaço de carne no lixo? Cria larvas, vermes. E a minha Bíblia diz que os vermes multiplicarão no corpo das pessoas que estiverem no inferno. Você viu o açoite que foi passado aqui de Jesus? Agora imagina uma pessoa no inferno, sendo açoitada dia e noite. Você vai querer, as pessoas que forem para o inferno vão querer morrer, vão pedir a morte e não vão conseguir. Sabe por quê? Porque viraram as costas para Deus, com atitudes completamente erradas, falhas, que se denegriram altamente. Na quarta-feira, o dia da grande angústia, porque depois da ceia, no crepúsculo, a agonia de Cristo no Getsemane, Marcos capítulo 14, abra comigo, e o versículo de número 32. Marcos capítulo 14, versículo de número 32. A palavra do Senhor diz assim: foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e orai. Olha só o que Jesus, presta atenção. Olha só o que Jesus falou para aqueles três: a minha alma está profundamente triste até a morte. Já era quarta-feira, já era depois do crepúsculo da tarde. Jesus estava sendo preparado. Estamos aqui no sexto dia. Que dia? Qual dia que é? Quarta. Sexto dia? Quarta-feira. O dia do sábado, Shabbat de Gadol, o grande sábado. E aqui nós começamos a ver que nesse momento Jesus ele começa a ter pavor de se angustiar. E ele começa a falar assim, no versículo de número 36, ele fala assim: Abba Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Segurei. Sabe por que Jesus falou: afasta de mim esse cálice? Naquele momento, quando Jesus ele entra ali no horto do Getsemane, Jesus ele começa a orar, e uma nuvem negra vem e começa a mostrar, o diabo começa a manipular a mente de Cristo para que Cristo viesse a desistir. Porque imagina comigo, você hoje, se o diabo viesse mostrar para você todo o sofrimento que você vai passar amanhã, como você ficaria? Você continuaria ou você desistiria? Porque naquele momento, no horto do Getsemane, quando Jesus ele ora ao Pai, ele fala: Pai, se
vendo os homens a qual ele curou, ao qual ele libertou, ao qual ele deu visão, ao qual ele ressuscitou, a qual estava chorando, e ele colocou as mãos e falou: mulher, para de chorar, porque a ti te digo, menino, viva! Mas todos ingratos, não podiam fazer nada, estavam de um lado e do outro, na Via Cruzes, olhando apenas Jesus passar ali, e Jesus vendo as pessoas cuspir nele. Jesus começou a olhar o seu flagelo, amarrado numa haste, como nós vimos ali, 2 carrascos completamente endemoniados, uma arma chamada Zorag, com 12 tiras de cobre, lâminas na ponta, osso de carneiro em outro, bolotas de aço em algumas esferas de aço. E quando eram desferidos dos golpes, as lâminas cortavam, as bolotas de ferro faziam hematomas, e o osso entrava no corpo de Jesus. E quando eles puxavam, faziam cortes horríveis, tiravam pedaço de carne. O historiador Flávio José diz que 462 cortes ficaram nas costas de Jesus. A parte do pulmão fez um corte tão grande que quando Jesus respirava, o pulmão saía. Aí ele olha, os homens colocando a mão dele no madeiro da cruz, na haste, como nós vimos ali, entrando sobre os nervos, fazendo com que Jesus viesse ter uma dor subhumana, perdendo completamente a consciência pela dor sudorese que vinha pela sua mente. E ali naquele momento, Jesus, ele dá talvez um momento de aflição, porque ele viu o sofrimento nas mãos dele. A outra mão, Isaías diz que quase eles não juntaram o nosso Messias, pegaram ele e puxaram, porque aquela cruz, a cruz era feita 5 dias antes para a crucificação. Só que ali no horto de Getsêmani, Jesus já estava vendo que não haveria tempo para crucificar, porque o grande dia, ou seja, o sábado dele estava chegando. Jesus tinha que morrer antes para dar tempo de ser sepultado. E ali eles puxam o braço de Jesus, porque aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás, era minha, era sua. E eles puxam o braço dele, encravam no outro pé, depois os pés. Aí jogam Jesus no Gólgota, com a madeira, na haste da cruz ali de pé. E Jesus ele vai para frente com o seu corpo, quase morrendo sem ar. E ele sabia melhor do que ninguém que Deus não aceitava carne sufocada. Então ele arruma a força onde não tem, segura nos pregos. E ele encosta suas costas no madeiro daquela cruz cheia de feridas que entraram nas feridas. Ele olhou aquele sofrimento. E por isso ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Só que Deus estava olhando, e naquele exato momento Jesus também ele olha para além da cruz, e ele vê você hoje aqui esta noite. E ele falou por causa deles: todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade que estás nos céus. Por causa de você, de mim, ele foi até o final. E nós não conseguimos ser gratos a Deus por aquilo que ele fez. Eu fico com raiva, porque Jesus ele morreu para que nós pudéssemos estar hoje aqui, e somos ingratos. E quando ele sai do horto de Getsêmani, ele olha lá os 3 dormindo. Penso que naquele momento ele deve ter posto a mão na cabeça: como filhos, não pudestes vigiar e orar uma hora comigo. Ele fala: filhos, vamos vigiar e orar, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí lá no Evangelho de João, capítulo 18,
Depois você lê na tua casa, você vai ver que Jesus ele sai do outro Getsemane. E ali naquele momento vem Judas, traidor, que há de trair a Jesus. E com um beijo, trai Jesus. Só que naquele momento Jesus ele pergunta para as pessoas que ali estava uma turba de pessoas com tochas, como se fosse pegado por uma pessoa que havia cometido o pior dos homicídios. Aí eles falam a Jesus de Nazaré, e ele diz: eu sou. E todos caem prostrados. Detalhe: Jesus levanta cada um que chega diante de Judas e fala: amigo, por que fizestes isso? Mesmo Judas caindo, Jesus queria salvá-lo naquele último momento. E Jesus ele quer salvar muitas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Ainda que nós estejamos traindo a Jesus, Ele quer trazer a salvação e a sua graça sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Como nós vemos no começo, assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites, Jesus ele fala: é necessário que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites em escuridão. Ele é levado pelos malfeitores no 6º dia, açoitado, passa uma noite numa cela fétida, fria, úmida. No dia seguinte acontece tudo aquilo que ele havia visto no olho de Getsemane. Jesus é crucificado. O grande sábado estava chegando. Era quarta-feira. Ou seja, Jesus precisava morrer antes que virasse o crepúsculo da tarde às 18 horas. E naquele grande sábado, antes do grande sábado, às 3 horas da tarde, Jesus falando: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí Jesus olha e fala: Pai, o meu espírito a ti entrego, eu me rendo. E aspirou o espírito. Morreu. Aí começa toda a correria, porque os judeus não trabalham dia de sábado. E essa semana era a semana que teria 2 sábados. Então, conte comigo. Noite de quarta, manhã de quarta, noite de quinta, manhã de quinta, noite de sexta, manhã de sábado. No crepúsculo de sábado para domingo, a Bíblia diz que 2 mulheres, ao raiar do dia, lá em Mateus 28:1, como nós lemos, vai para fazer o ramidash, ou seja, raspar os pelos de Jesus, levam óleos para poder limpar o sangue que havia secado. Mas quando elas viram a esquina, o sepulcro de José de Arimateia estava aberto, e um anjo posa naquele lugar, coloca as mãos sobre elas e fala: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Glória! Mas ele ressuscitou. Ei, Jesus vive! Ele se faz presente no nosso meio. Por isso nós precisamos nos alegrar. Chega de tristeza, chega de andar cabisbaixo, chega de ficar falando aí por essas ruas, por onde você está, na tua casa, de hora, elas ai, nada sai da minha vida. Eu quero dizer para você: Deus está no controle de todas as coisas. Tudo vai começar a dar certo na sua vida quando você se posicionar, quando você realmente tiver um coração quebrantado, quando você tiver uma vida no altar, quando você parar de fazer fofoca, quando você parar de olhar para a situação adversa e ajudar em vez de acusar, em vez de apontar, em vez de ser juntas. Abra comigo lá em João. Evangelho de João, capítulo de número 19.
João 19, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, o 14º dia, o dia dos pães ázimos, o dia da Páscoa, foi uma quinta-feira, um sábado. E Jesus, nesse grande sábado, foi o dia que ele morreu para poder trazer salvação. Ou seja, Jesus não morreu na sexta. Então pare de comemorar a sexta-feira santa, que Jesus morreu na quarta. A Bíblia me mostra, ela me revela, e ela me mostra que Jesus, em sua semana, ele morreu na quarta-feira, no 14º dia de Nissan. E nós precisamos entender que a sua morte foi para um propósito, e trazer a salvação e a remissão dos pecados para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia é a palavra viva de Deus na terra. Ela fala conosco, ela nos direciona. Jesus está aqui mostrando para nós. Ei, filho, apenas pegue isso como um manual para que você venha viver da melhor forma possível. Ei, pare de viver a vida conforme você acha que deve viver. Ei, o achismo te atrapalha. Seja convicto. Pegue e olhe para a palavra de Deus e fale: eu vou viver aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu vou viver aquilo que a Bíblia diz que é para mim ser. E você vai começar a ter uma vida extraordinária naquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por você. Glória a Deus, aleluia. Tudo que está escrito aqui se cumpriu. E tudo que está escrito há de se cumprir, porque Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E você está preparado para subir? Mateus 12:30 diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então Jesus, ele não quer essas pessoas que espalham, mas ele quer aqueles que ajudam, que acreditam, que fazem o reino de Deus se movimentar com uma conexão verdadeira ao Pai. E esta noite Jesus te trouxe aqui para poder falar contigo a verdadeira palavra viva, para mostrar para você que Ele é o único caminho, a verdade